E aí pessoal, joinha, tudo bem? Daiane Cardoso de volta, do Expert da Construção, para te dar aí mais algumas dicas de empreendedorismo no segmento da construção civil, mais especificamente como marido de aluguel, ok? A gente esteve analisando diversos motivos pelos quais, às vezes, você já trabalha no segmento aí de marido de aluguel, já tem algum resultado, mas você estagnou, não cresce, você paga a conta, chega mês, passa mês, você não consegue ver resultado palpável aí no seu negócio, tá? Analisando esse tipo de coisa, a gente fez uma lista de tudo que a gente, tudo que é importante para os negócios, tudo que é importante para fazer crescer, a gente analisou e percebeu que pessoas que às vezes não crescem, tem alguns motivos para que isso aconteça, tá? Isso é importante que você entenda, por quê? Porque é algo que nem sempre é visível ou palpável, tá? E acontece e faz toda a diferença. Então a gente separou aí 12 motivos pelos quais você às vezes não cresce como profissional marido de aluguel aí no seu negócio, na sua cidade, ok? Então vamos lá. O primeiro motivo que a gente separou é com relação à autoconfiança. Vamos lá. Você precisa, em primeiro passo, ser positivo com aquilo que você acredita relacionado a você. Se você não consegue fazer isso com relação à sua pessoa, desculpe a sinceridade, você não vai conseguir fazer o negócio andar. Você precisa acreditar que você é capaz primeiro, antes de acreditar que o seu negócio também é capaz. Tá? Por quê? Porque você é o provedor do negócio. Então, a gente às vezes tem um hábito de investir muito em coisas, né? Em coisas materiais e esquece que a gente precisa investir na gente. Eu falo como ser humano, tá bom? Um autoconhecimento, tá? Para entender melhor o que você realmente quer, o que você realmente busca, tá? Qual o tipo de negócio que você quer fazer acontecer? Qual o tipo de resultado que você quer levar para as pessoas? Você quer ser o cara que resolve ou o cara que gera problema? Então, assim, esses questionamentos que geralmente um bom investimento na sua capacidade intelectual de gestor vai trazer para você impulsionar melhor os seus negócios e aí dar uma acelerada de início na maneira que você acredita realmente no seu negócio, tá? Quando a gente tem autoconfiança, a gente passa a acreditar na gente mesmo. Isso faz toda a diferença, tá? Essa crença deixa a gente determinado para que a gente fique mais corajoso para enfrentar os desafios que vem pela frente, porque são muitos, tá? Eu não vou iludir vocês, mas a gente quando monta um negócio, a gente tem muitos desafios pela frente. Só que o que é mais importante que isso é quando você supera os desafios e percebe que você realmente é capaz. Isso muda o jogo, tá bom? Faz toda a diferença e vai fazer com que você se sinta uma nova pessoa, uma pessoa capaz de prover não só um negócio que traz benefício para você, mas que traz benefício para você, para sua família, para todo mundo que cerca você nesse contexto do seu investimento, daquilo que você está criando como empresa. Tranquilo? Então, esse foi o primeiro motivo aí, para que você invista em autoconfiança. Se você não investir nisso, você às vezes não vai ter o resultado que você procura. É importante que você invista para que você seja diferente daquilo que você era antes de acreditar no seu sonho. Tranquilo? O segundo motivo, às vezes você quer fazer as coisas acontecer, mas você não planeja. Então, a falta de planejamento adequado para você montar o seu negócio pode virar um problema. Inicialmente, você não vai perceber muito isso, porque a gente geralmente começa pequeno e é um pouco mais fácil. Mas à medida que a coisa começa a crescer, a ganhar uma forma maior, a ter um número maior de clientes, a criar uma demanda onde você vai ter que contratar gente para poder te ajudar, se você não souber planejar quem fica onde, quem executa o que, separar as tarefas, delegar as funções, tá? Separar tudo que é relativo à parte financeira, separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica, imprescindível isso. Separar contas, o que tem que ser pago, quando, onde, quando, porque essas coisas detalhadas e, vamos dizer, clarificadas dentro do seu negócio faz toda a diferença no crescimento dele e faz com que ele se impulsione
de uma forma mais rápida. Às vezes no início é mais demorado para que você crie essa estrutura de planejamento, porém, no decorrer do andamento do negócio, caso isso não tenha sido feito, isso pode virar um problema. Em alguns casos, pode até ser fatal para o seu negócio. Então, não é apenas falar que você sabe fazer algum tipo de serviço, certo? Você precisa, por exemplo, entender alguma coisa, que quando alguma coisa de errado acontece lá no seu cliente, você precisa solucionar. Você precisa ser sempre parte da solução e nunca parte do problema, tá? Você tem que ter clareza que, independente do que você for fazer como serviço, a gente que lida com gente no dia a dia, existe várias circunstâncias para dar errado, tá? E às vezes, uma tendência muito forte para isso acontecer. Por quê? Porque a gente muda dia após dia, tá? Cada pessoa é um ser humano diferente em cada dia diferente. Então, lembrando e sabendo disso, é importante que você esteja preparado para resolver as coisas não só de maneira física, tá? Lá no seu serviço que está sendo prestado, mas também de uma forma mais humana. O que é isso, Daiane? Eu vou lá fazer obra, eu vou lá resolver um problema pro cara, agora eu tenho que ser humano. Sim, é importante que a pessoa entenda que você tem consciência do problema que ela está passando e da solução que você vai entregar para ela, tá? As pessoas, geralmente, elas se relacionam melhor quando a gente tem empatia com os problemas que ela tem, tá? Quando você demonstra não ter interesse naquele problema, só foi lá porque é questão financeira, é seu trabalho e tal, isso não soa muito legal. Isso soa que não traz muitos resultados positivos, nem para você como pessoa, nem para o seu negócio, ok? Então, esse é o segundo motivo. O primeiro, vamos lá, recapitulando, foi a falta de autoconfiança em você mesmo para começar o seu negócio. E o segundo, a falta de planejamento adequado para começar o seu negócio, para colocar ele no papel, tá bom? É sempre importante estabelecer aí esses critérios para que você consiga fazer os seus negócios alavancarem e saírem de zero a um voo muito alto, sem muito esforço. Tranquilo? Não quer dizer que às vezes você não consiga, tem gente que consegue. A questão é o esforço que você vai ter que fazer para poder chegar lá, se você não for organizado, se você não investir em si mesmo, não tiver uma autoconfiança. Vai ser muito mais difícil, tá bom? E a gente passa aí pelo terceiro motivo pelo qual às vezes você não cresce, mesmo tendo habilidade aí no segmento de marido de aluguel. O terceiro motivo que a gente separou foi você às vezes não se valoriza como um profissional. Como assim você não se valoriza como profissional? Às vezes você tem na sua consciência ali que com a sua função, a sua profissão na verdade, como um técnico ali, não exige ali um curso superior ou coisa desse tipo, você se julga menos por isso, entendeu? E às vezes você não julga ter o valor necessário, cobra preços sem fazer cálculos devidos, sem entender direito. Lembra lá do planejamento atrás? Influencia aqui, porque você não planejou, não estabeleceu um preço, não precificou a hora do custo do seu trabalho, não estabeleceu se seria feito orçamentos em determinados casos, e aí você não sabe precificar. Você sempre dá chutes, e isso é muito mal. Por quê? Porque o negócio fica mais difícil de mensurar quando você não estabelece métricas relacionadas ao planejamento, tá bom? E você acaba se acostumando com aquele pouco que você recebe, não consegue também. Uma outra coisa muito importante, pessoal, é que como você não planejou lá atrás, você não consegue fazer alterações de preço no seu negócio. Por quê? Porque você não estabeleceu critério de aumento de preço do seu negócio. É sempre importante você estabelecer um índice de aumento. Por quê? Porque ao longo do tempo que você vai estar trabalhando, o mercado ele vai ter um aumento de custo, de índice, de reajuste geral. E se você não seguir ele, o seu negócio vai sendo engolido pelo mercado. A gente tem uma experiência muito recente com relação à pandemia que houve em todo mundo, onde os preços de alguns materiais custavam aí 1/3 do que custa hoje. Então quer dizer que os preços subiram quase 3 vezes o que era antes da pandemia. E aí como que você vai fazer?
qual que seria a sua ideia com relação a isso? É normal que se você não fizer um ajuste, você vai perder seu poder de compra e não vai conseguir acompanhar, fazer com que os seus negócios acompanhem isso. É importante que você tenha essa clareza, tá? Entender que independente do negócio que você tem, se tem ou não formação superior, você é um cara qualificado, tá? Você gera o valor para o seu negócio de forma diferente. E eu já falei sobre isso. O que é gerar valor? É fazer aquilo que a maioria das pessoas não fazem, mas que existe uma necessidade, tá bom? E isso você vai ter que entender lá dentro do seu negócio, ter clareza para poder aplicar, certo? Então vamos lá. Recapitulando aqui. Se valorizar como profissional. Tenha certeza que você é um profissional qualificado, independente de formação ou não, tá? Independente disso, realmente ter habilidade para fazer o serviço e executá-lo. E executá-lo com excelência sempre. O que é executar um serviço com excelência, Dayane? É desde o atendimento do cliente, lá pelo WhatsApp, tá? A sua cordialidade, o seu relacionamento positivo, tá? E outra, analisar quem é a pessoa, o que a pessoa pode estar passando pelo momento, entendeu? Para tomar boas decisões e falar coisas positivas e agradáveis, tá bom? E outra, ir lá para resolver o problema, nunca para causar nenhum tipo de problema. Ao executar o trabalho, finalizou, faça testes de funcionamento, chame o cliente para estar junto com você nesse momento, certo? E deixa bem claro que se acontecer alguma coisa, tá? Você fica responsável, pode chamar sem problema nenhum. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. E caso ele venha te chamar, vá de verdade. Agende um horário, no horário que você agendou, chegue de preferência com antecipação, porque isso gera valor no seu negócio. Por que isso gera valor, Daia? Porque a maioria não faz, tá? Às vezes fala que faz, mas não faz. Certinho? Espero que tenha ficado claro aí esse motivo do porque às vezes você não se valoriza como profissional. Qual que é a postura que você tem que ter para que você se valorize, tá bom? Para que você tenha aí resultados positivos. Tranquilo? Fechou? Pessoal, dando seguimento aqui aos motivos pelos quais às vezes você não tem um bom resultado trabalhando como marido de aluguel. A gente já está no motivo 6. O motivo 6, ou melhor, desculpa, pulei um, é o motivo 5. O motivo 5 é quando você julga que tudo é mais difícil para você. É um pensamento muito comum que acontece nas pessoas, infelizmente, mas que para o mundo dos negócios é extremamente prejudicial, ok? A gente tem que ter consciência que no começo você precisa impulsionar um maior fôlego para poder fazer um negócio escalar e funcionar bem, até se manter. Por quê? Porque no início ele precisa ser conhecido, ser divulgado, as pessoas precisam acessar você para saber quem é você, o que você faz, como você faz, para posteriormente eles te contratar com mais afinidade, tá bom? Levando em consideração a isso, eu vou contar para você uma história. Se você analisar as empresas realmente de sucesso e você conhece, e possivelmente você foi um lead de uma dessas empresas, tá? Só traduzindo lead é um prospecto, um potencial cliente, tá? O Uber, por exemplo, quando ele vai prospectar você, ele te dá viagens de graça para que você conheça como funciona o serviço. E a partir daí, você está mais propenso a contratar novamente mais vezes, porque você já sabe como funciona. É difícil quando você não conhece como funciona uma coisa, querer novamente, porque você não teve nem oportunidade de conhecê-la. O Burger King, em um determinado momento, ele tarifou os produtos dele quase que 1/3 do preço dos produtos do concorrente mais forte dele. A intenção disso era levar você até na loja para experimentar como é que era o produto dele. E a partir daí, você já tinha desejo sobre aquilo. E aí você já ia sem precisar novamente. Em pouco tempo depois ele volta o preço, a tarifa normal, e mesmo assim as pessoas não deixam de ir. É normal que uma quantidade significativa pode até não ir mais, porém uma grande quantidade fica dentro do negócio. E se isso não tivesse acontecido, possivelmente o negócio não tinha deslanchado. Então, levando em consideração essas coisas, você precisa analisar que você vai precisar inicialmente de um esforço maior para fazer o seu negócio andar, tá? Você não tem que fazer como Burger King, não tem que fazer como Uber. Você precisa encontrar a melhor forma de fazer você chegar a ser o cliente pela primeira vez.
Um exemplo disso, eu costumo fazer isso aqui nos nossos negócios, é que no primeiro contrato, na primeira negociação, a gente vai fazer um esforço muito maior para fechar. Por quê? Porque o cliente ainda não conhece os nossos negócios, entendeu? E depois que ele conhece o nosso negócio, ele volta para o valor normal. Por que isso, Dayan? Porque é importante fazer com que o maior número de pessoas se tornem seu cliente, façam parte da sua carteira e entendam como é que funciona o seu negócio. Depois que isso acontece, você pode voltar ao normal sem problema nenhum, porque você já captou aquele cliente, você já mostrou para ele como é que funciona o seu serviço, tá bom? Então, lembra bem que não adianta você ficar olhando lá o seu colega, ver que o outro tá dando certo, fazendo as coisas funcionar, a vida dele é melhor, a minha não é. Não, foca na sua vida, foca nas suas coisas, dedica o tempo necessário para o seu trabalho, tá? É sempre muito importante que você esteja bem focado naquilo que você quer, aonde você quer chegar, porque isso vai fazer toda a diferença no seu negócio, tá bom? Porque assim, ó, inicialmente, além de ter essas dificuldades de alavancar o seu negócio, você ainda precisa aprender algumas habilidades, colocar elas em prática e melhorar constantemente essas habilidades. Porque nem tudo que se faz uma vez funciona. Isso é assim em tudo na sua vida. Um exemplo é a língua que você fala. Para você aprender a falar como você fala hoje, você provavelmente levou alguns anos de escola e repetindo muitas vezes as mesmas palavras, tá bom? Nas habilidades não é nada diferente. Quanto mais vezes você faz, quanto mais vezes você executa, mais habilidade você desenvolve. E às vezes desenvolve habilidades que você não tinha na vez passada que você fez. Isso faz toda a diferença. Por quê? Você consegue ter mais percepção. Vai ficando cada vez mais automático. Se você é uma pessoa que dirige e no início, se você lembra quando você tirou a carteira, você vai perceber isso com clareza. No início, parece que você faz 1000 coisas e o carro não sai do lugar. Você está com atenção em tudo quanto é coisa e não dá certo, as coisas parecem que não fluem. E você olha para o vizinho que está dirigindo lá, parece que ele não está nem olhando para os lados, com o celular na mão, dirigindo e fazendo tudo, sem um problema nenhum. Então assim, lembre que quanto mais habilidade você adquire, mais fácil é de você adquirir novas outras. Por quê? Você já passou por muitos níveis e pode melhorar cada vez mais. É sempre importante estar atento às atualizações, tá bom? Fica de olho, foca no negócio, para de julgar as coisas difíceis, porque a vida só é difícil para quem não tem coragem de enfrentar, beleza? Tranquilo? E a gente vai passar para o próximo motivo, que é o motivo 6. Às vezes as pessoas só focam na técnica, né? Só foca na técnica, não, eu sei fazer, eu sou um cara que sou bom em alvenaria, sou bom na pintura, sou bom em revestimento, eu sei tudo disso. Porém, às vezes é um troglodita em relacionamento. Cara, não adianta você ter 10 em algumas matérias e zerar em outra. Se você zerar em outra, o resto já era. Lembra disso, lá da época da escola, tá? Você pode ser um aluno nota 10 em todas as matérias. Se zerou em uma, você não passa. Na vida não é muito diferente, tá? Você precisa ser um cara, é melhor que você seja mediano em várias matérias, porque pelo menos a garantia de passar já está feita, do que você zerar em alguma. Então assim, não adianta ter muita habilidade e depois na parte do relacionamento você zerar. Vai dar ruim, não vai funcionar, você vai deixar de ter negócio. E assim, eu tenho isso com muita clareza, porque a gente tem aí um perfil de contratação bem amplo de gente que trabalhou com a gente ao longo aí de 10 anos, só aqui no Brasil, e a gente conseguiu recrutar muita gente e assim, a gente teve várias surpresas com relação ao comportamento, tá? O carro-chefe de problema não está relacionado à habilidade, foi até uma surpresa pra gente, está relacionado a comportamento. Então, se você vai começar seu negócio, lembra que o rosto do seu negócio, o comportamento, ele está diretamente ligado ao que o seu cliente acredita em você, tá bom? Então assim, se relacione bem, saiba conversar, negocie com clareza, explique quantas vezes for necessário para que seu cliente entenda o que vai ser feito, como vai ser feito, de que forma, no final, quais as garantias que você vai dar. Não é necessário que você dê as garantias, mas se você decidir entregar a garantia, quais serão, de que forma vai acontecer. Por quê, gente? Porque clareza é mais importante do que o próprio serviço executado.
tá bom? Tem gente que fecha negócios caríssimos simplesmente pela garantia. Porque está cansado de ser passado para trás, e isso é muito comum. Nesse segmento, então, mais ainda. Então, assim, ó, vai começar um negócio, clareza, formalismo, tá? Essas coisas são primordiais para fazer o seu negócio crescer, se desenvolver e você também seguir no mesmo caminho, tá bom? E é isso aí. Aí a gente ficou com o motivo 6 e a gente vai passar para o motivo 7. O motivo 7, às vezes, você não tem uma visão clara de negócio e não vê o seu trabalho como lucrativo, tá? Também ele está meio que entrelaçado naquela parte onde a gente falou sobre você não acreditar muito nas coisas, tá? Então, assim, ó, todo negócio é importante que ele tenha um planejamento, porque o planejamento vai dizer quão lucrativo ele é, quão lucrativo ele não é. E aí, depois disso, você vai colocar o plano em ação, certo? Então, vamos lá. Você tentar fazer várias coisas do mesmo tempo não vai funcionar, tá? Eu sei que assim, inicialmente, eu vou te recomendar que você comece aí a sua habilidade de marido de aluguel, colocar em prática para que você, né, faça um test drive. A gente já fez isso algumas vezes e funcionou muito bem. E a pessoa que hoje, uma das pessoas teve muito resultado e hoje inclusive é um empresário com um resultado bastante positivo aí no mercado. Vamos lá. É sempre importante que, no caso que você já está trabalhando como CLT, ou não importa qual função, eu sei que às vezes você pode ser um pedreiro, um pintor, um eletricista, você pode ter várias habilidades, já resolver alguns serviços, não tem problema nenhum. O que você tem que entender? Você está lá na sua função e você quer migrar, por exemplo, para marido de aluguel, porque você percebeu que é uma coisa interessante, você se simpatizou com aquilo e falou, cara, é o que eu quero. Nada de largar tudo de uma vez e partir de uma vez para o outro lado. Por quê? Porque a chance de dar errado é muito grande. Quando você faz uma mudança muito rápida, tem muita chance de dar errado. Então, passo a passo. Comece a trabalhar nos finais de semana. Ah, Dayan, mas eu tenho que jogar bola. Cara, quem quer, faz. Quem quer, anda. Tá? Quando você quer de verdade, o sábado vira quarta-feira. Tá? E o domingo vira segunda. Então, o quanto você quer vai fazer a diferença. Então aí, ó, a dica é, separa aí 2 dias da semana, do final de semana, você tá lá na CLT, no meio da semana, final de semana você tira lá, que seja um meio período ou um dia desses, para você fazer atendimento, tá? Foca os esforços para que nesse dia você vai estar com o seu horário preenchido. E aí você vai começar a ver o resultado daquele dia. Por que você vai fazer isso? Você vai começar a comparar, você vai comparar quanto você faturou num dia seu e quanto você faturou na sua semana no CLT. Com o tempo, isso acontece, tá, gente? Você vai começar a perceber que o seu dia deu mais dinheiro do que a sua semana no CLT. E aí é onde você vai começar a tomar decisões. Quais decisões? Cara, a gente tem que migrar para onde dá mais resultado. Menos esforço, mais dinheiro. Então é aí que você vai ter que tomar as decisões de melhorar o seu investimento de tempo, de estudo e também de esforço para você fazer o seu negócio começar a crescer e a sair só do teste, tá? Isso seria só a fase de teste para que você entendesse que realmente aquele é o bom caminho que você deve seguir para você seguir em frente, tranquilo? Então a gente fica aqui com o motivo 7, certo? Pessoal, dando sequência aos motivos porque às vezes você não cresce, não tem bons resultados com marido de aluguel. A gente vai dar sequência aqui para o motivo 8 que a gente selecionou. Que é esse? Qual motivo é esse? Esse motivo 8, hein, pessoal? Aqui é o clássico, tá? Por que eu falo que é o clássico? Porque é uma coisa que a gente vê com muita frequência, tá? Você às vezes não tem, às vezes não, quase sempre isso acontece. Eu tô falando com vocês aqui relativo à experiência que a gente tem, tá bom? Não quer dizer que seja generalista, não quer dizer que você seja assim, mas de acordo com a estatística observada, isso é um clássico pra gente. Não tem controle financeiro. Todo o dinheiro que você pega, você gasta. Não sabe controlar as finanças e com isso fica reféns
dos baixos preços. O que acontece, pessoal? É sempre importante a gente estabelecer uma coisa clara, uma educação financeira bem clara dentro do negócio da gente. A primeira coisa é separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, de forma jurídica e física. Por quê? O dinheiro que entra na empresa, necessariamente, não é seu, tá? É preciso separar isso para entender com clareza. A gente vai fazer uma aula bem específica sobre isso, para explicar de que forma você tem que fazer para poder entender isso. Aqui a gente vai dar uma explanada para te mostrar o porquê que isso não pode acontecer, tá? Assim, saber administrar seu trabalho e seu dinheiro é fundamental para as coisas irem bem, tá? O dinheiro não aceita desaforo. Então, assim, vamos lá. Tudo que você ganha na empresa é da empresa. Você precisa separar esse caixa. Você precisa separar um salário. Lembra do planejamento novamente? No planejamento a gente falou sobre isso. Lá no planejamento também você vai estabelecer que você vai ter um salário na empresa, tá? Todo mês que fechar você recebe o salário. E é importante que você faça essa separação, por quê? Para que você não intervenha naquilo que não te pertence diretamente, tá? Ah, Daia, mas a empresa é minha. Certo, a empresa é sua. Não quer dizer que você possa pegar e sabotar a empresa, tá? A empresa tem custos, ela precisa pagar os custos que ela tem. Ela tem pessoas que trabalham para esse serviço por fora, ela precisa pagar essas pessoas. Ela tem manutenção das máquinas, ela tem manutenção do veículo, ela tem o custo operacional diário dela de funcionamento, tá? Com água, energia, internet, todas essas coisas. É importante que você entenda que ela vai ter uma margem de entrada maior. Isso não significa que essa margem seja sua diretamente, porque se você fizer isso, você vai engolir a empresa antes da hora, tá bom? Então vamos lá, primeira parte, saber administrar seu trabalho, controle sobre tudo que entrar na empresa e tudo que sair da empresa. Isso é um controle financeiro básico, tá, pessoal? Eu recomendo particularmente que você comece com um pequeno software para que você entenda como é que funciona. Eu sei que algumas pessoas têm muita resistência sobre coisas de tecnologia, tá? Mas é importante vencer esse medo, tá? Por quê? Porque quase tudo hoje é baseado nisso, tá bom? É importante que a gente estabeleça aí critérios de controle financeiro para que você não fique perdido na hora de fazer um fechamento de mês, por exemplo. Saber quantas obras foram feitas, quais delas foram recebidas, quais não foram, se não foram, por qual motivo, tá? Para que chegue no momento de um balanço trimestral, por exemplo, você consiga saber, olha só, nesse trimestre eu executei tantas obras. Quando você tem um software, tá, ou um aplicativo, isso vai facilitar muito para você. É normal que você precisa registrar tudo, tá, pessoal? Assim, eu sei que tem gente que tem software tudo, mas não usa, ou usa de vez em quando. É importante que quando a gente cria um planejamento de execução de coisas, no caso de execução de orçamento no software, no aplicativo, toda vez que você fechar um negócio, você vai lá no software e monta a estrutura, monta o seu orçamento, e a partir da finança que entra você coloca também nele, entendeu? Por quê? Porque você tem um controle de tudo que está acontecendo ali, você saiba dar uma olhada geral ali, tudo está funcionando, onde está funcionando, onde não está. Isso é muito importante, facilita muito, porque ao invés de você ficar juntando a papelada, num só lugar você resolve tudo. Inicialmente pode parecer difícil, porque você vai estar aprendendo. A gente quando aprende alguma coisa é mais devagar, isso é normal, você só tem que entender que é assim, é o normal e tá tudo certo, tá? Só não pode desesperar. Eu sei que assim, hoje em dia tem gente que é agoniado, quer tudo pra ontem, que começar e já quer. Calma, gente, tudo é um processo, né? Tá? Passo a passo. Não entendeu, vai de novo, não entendeu, vai de novo, quantas vezes for necessário. Tanto no processo tecnológico, que para alguns assusta muito, eu entendo isso, eu sei. Por quê? Porque eu também já passei por isso, tá? Eu já teve um momento que eu não quis fazer isso, mas eu percebi que era o necessário, tá? Assim, o que eu tô fazendo aqui é falar para você pular um atalho, em vez de fazer com papel, com rascunho de caneta, o primeiro que cria uma imagem negativa do seu negócio, para quem está fazendo negócio com você, tá? Quando a pessoa vê lá que você está rabiscando um papel e às vezes a letra não é grande coisa, vai piorar ainda mais, fica mais difícil ainda. Então quando você vai fazer lá numa folha A4, já impressa na impressora e tudo, fica muito mais tranquilo. Por quê? Porque as pessoas vão ter uma compreensão maior, tá? Vai ver com clareza, detalhamento, o título da sua,
o logo da sua empresa, da sua marca, entendeu? O serviço que você presta. Você pode já grafar um cartão de visita seu nele para dar uma imagem melhor. Então, é importante que você faça isso dessa forma, certo? E esse tipo de programa, de aplicativo, ele vai te trazer uma clareza muito grande em termos financeiros, porque você vai ser capaz de ver tudo que entra na empresa, tudo que sai, o que vai ser pago, para quê, onde, quando, por quê, entendeu? E isso facilita muito, e todo mês você vai poder fazer o seu acerto, o seu fechamento de caixa, entendeu? Quanto foi faturado, por que foi faturado isso, entendeu? Eu fiz um investimento numa campanha, depois que eu fiz eu faturei mais. Por que isso é importante? Porque isso gera uma inteligência para o negócio. Ao decorrer do tempo da existência do seu negócio, você vai perceber que quando você investe em determinado veículo de comunicação, você vai faturar mais. Em determinado tempo sazonal, você vai faturar mais. Por que isso? Entendeu? Agora a gente tem o advento das vendas digitais, vendas online, tudo chega em casa. Então as pessoas chegam com essa mercadoria, ela precisa de mais pessoas para estar montando, instalando. Outra coisa que a gente tem muito também, a diversificação dos materiais de construção. É uma coisa muito positiva para a gente. Por quê? Porque as pessoas têm casas antigas e querem mudar um piso. Cara, chegou um piso 3D no mercado, que piso lindo. Eu quero ir para mim. A mídia digital vai lá, atinge o cliente mostrando uma coisa diferente, ele vê no mercado aquilo, ele compra. E aí ele precisa de alguém para montar, para instalar. Você é esse cara. Estando habilitado, estando com seu negócio em funcionamento, vai lá, fecha seu negócio, fatura. E, mais uma vez, só para reforçar, gente, controle financeiro. Tá com dificuldade financeira? Para tudo. Refaça todas as contas. Analise o seu negócio. O que eu estou fazendo que não está certo? Meus preços estão baixos demais? Vou comparar com todo mundo. Vou comparar com o pessoal que trabalha na área. É importante fazer comparação. Assim, uma coisa que eu prezo muito é o método comparativo. Compare com o que está acontecendo. O que você entrega? É melhor? Não é melhor? Está dentro da média? Você está no momento, como é que está seu momento no mercado? Você está começando agora? Você está muito conhecido, cheio de serviço? Não. Você está pouco conhecido, precisa de ser mais visto. Essas informações, elas vão dizer para você se você deve aumentar, diminuir, nivelar os preços. Só para você entender um pouco mais sobre isso. Tranquilo? E no mais, controle financeiro, mantenha sempre uma reserva. Tudo que entrar na sua empresa, faça uma reserva de 15 a 20%. Nunca gaste tudo que entra no caixa. Tá bom? Essa reserva tem que permanecer para sempre. Sempre se resguardando. Por quê? Porque os momentos difíceis vêm e você precisa sempre ter uma reserva. Ou os bons momentos também vêm e você pode fazer um investimento que faz a sua empresa faturar cada vez mais. Tá? É dessa forma que você cresce e cria oportunidades para crescer cada vez mais. Tá bom? E a gente vai passar para o motivo 9. Né? Vamos lá. Gente, uma coisa importantíssima. Começar sem organização, sem foco ou rumo a ser seguido. Começou o seu negócio, cria uma meta. Tá? Lembra do planejamento? A gente está falando sempre do planejamento. Por quê? Porque é dele que parte tudo. Tá? Estabelece uma meta. Quantos clientes eu quero atender nessa semana? Desses clientes, qual vai ser o faturamento? Ou você trata por clientes, ou você trata por valores. Você vai ver o melhor que vai ser para o seu negócio. Ou, no caso, se você quer trabalhar por hora, quantas horas eu trabalhei durante esse mês? E quanto que eu faturei com essas horas que eu trabalhei? Para mim chegar nessas horas, quanto que eu investi em publicidade, ou em mídia digital, ou em lead na internet? Quanto? Em anúncio? Quanto que eu investi? Porque quando você faz isso, você consegue ter clareza e saber da onde está vindo o cliente. É normal que depois que você faz os seus anúncios e que você tem um atendimento lá, direto no seu celular ou no seu escritório, caso você já o tenha, é importante que você consiga metrificar isso. De que forma? Perguntando. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Por onde você encontrou a gente? A pessoa vai te falar tranquilamente, sem problema. Anota isso, cria uma planilha, tá? Para você entender quem traz mais cliente para você e a partir daí investir mais nessa pessoa ou nesse meio de comunicação, tá? Isso é informação
de ouro. Por quê? Porque faz diferença, tá? Você, em vez de estar investindo em 3, 4 veículos, você vai passar a investir naquele que entrega mais para você. Gasta menos, maiores resultados. Certo? Vamos lá. A gente nunca pode só trabalhar por trabalhar, tá? Esse tópico ele é importante para mim te informar que você precisa sempre ter uma métrica, você precisa sempre estar medindo o quanto você está fazendo com o quanto você está gastando. No mundo dos negócios, a gente sempre está calculando isso. Às vezes você é uma pessoa que não tem muito hábito de fazer isso, mas vou te falar, isso é importantíssimo. Para você que quer crescer, sim. Se você quer só ser mais um, tá tudo bem, não tem problema. Mas se você é um cara que quer crescer, que quer se desenvolver, ter resultado e ser notado, acima de tudo, na sua região onde você trabalha, de preferência, cara, se eu fizer com esse cara aí, eu sei que eu não tenho problema. Esse cara é o melhor da região. Até as pessoas quando vai te indicar falam diferente de você. Por quê? Porque conhece o seu serviço. Entendeu? Lembra, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso. E foi bem claro, assim, você quer ser uma pessoa que quer ser conhecida pelo resultado que você traz ou pelo problema que você gera? É você que decide, tá? Antes de você começar o seu negócio, colocar ele em funcionamento, você tem que tomar essa decisão. Quem é você lá no meu mercado? Tá? A resposta, você vai decidir qual vai ser, tá? A situação que a gente vive hoje, ela é bem competitiva e assim, ela não permite mais que você venha a ser um amador, tá? Ou se você vier a ser um amador, você vai ter resultados muito insignificantes, o que faz com que você não dure muito no mercado. Então eu te aconselho a tudo que fizer o melhor que você puder fazer, tá? Tenta ser sempre o melhor, tá? Não é o melhor que o seu concorrente, é o melhor que você pode ser, porque a gente não consegue concorrer com aquilo que a gente não controla. Mas você consegue se controlar, consegue controlar o seu negócio, consegue ter ele mais palpável. Então, se você tem esse controle sobre você, amanhã você consegue ser melhor do que hoje. No mês que vem, você consegue ser melhor ainda, por quê? Porque você já tem melhores resultados, você já tem mais evidência, você já tem mais estudo daquilo que você fez no campo de batalha lá, e você já sabe melhor como é que são a reação dos clientes em determinados comportamentos que eles vão ter de acordo com o que vai acontecendo. E aí você consegue cada vez melhorar mais, cada vez ter melhor resultado, cada vez investir de forma mais assertiva numa máquina, no equipamento que vai te trazer mais resultado e acelerar mais os processos. E até no treinamento do pessoal que trabalha com você para poder melhorar mais os serviços e acelerar mais o processo de resultado dentro dos seus negócios, certinho? Então esse foi o motivo 9, para que você nunca comece sem organização, sem foco, sem rumo a ser seguido. Certinho? E a gente vai passar para o motivo 10. O que é o motivo 10, Ayana? Às vezes você costuma com a forma errada de trabalhar, tá? E não quer se esforçar para aprender algo novo. E mesmo que alguém venha te ajudar com dicas e novas ideias, você não aceita. Isso também é uma coisa muito comum, tá? Geralmente em pessoas mais velhas, tá? Pessoas aí que já têm uma trajetória mais longa. Tá? Às vezes você é um cara que trabalha em um segmento específico, você é um encanador, por exemplo, e às vezes a pessoa vai te ensinar sobre alguma técnica nova lá que ele aprendeu, que traz mais resultados, e você nem permite que ele fale sobre isso, tá? É importante que a gente seja flexível às mudanças, tá? E é importante que a gente tenha a percepção de que muitas vezes você pode aprender muito mais com o outro do que sozinho, tá? A humanidade está aí para provar isso, tá? A gente junto sempre é mais forte do que sozinho. Então, baixa a crista, né? Baixa a crista, põe o chapéu da humildade e tenta aprender, independente com quem seja. Mas dá um espaço, dá uma chance para uma pessoa te ensinar aquilo que pode ser muito melhor para você, tá? Eu tenho uma experiência muito grande com relação a isso. Já aprendi muitas coisas com pessoas que trabalham para mim e com gente muito jovem, tá? A gente precisa tirar aquele cartaz que diz que jovem não sabe de nada. Cuidado com isso, tá? A gente aprende todo dia com todo mundo. Às vezes uma pessoa não é capaz de ensinar uma coisa, mas em outro aspecto ela ensina muito. E a gente precisa estar atento a isso, tá? E ser um pouco humilde nunca faz mal para ninguém, tá?
ser um pouco humilde é você reconhecer que às vezes você não é capaz, que às vezes você precisa de ajuda e que às vezes você tem que reconhecer que você não sabe. E para isso, a gente passa a aprender sempre. Quando você é humilde, você aprende sempre, você nunca deixa de aprender, tá? A arrogância nunca traz resultado positivo com relação a isso. Eu sei tudo, eu sou o melhor, sem essa, tá? Baixa a crista, tenta aprender o máximo e a cada dia é uma nova lição, tá? Não interessa onde você esteja, sempre vai ter uma coisa diferente para aprender, sempre vai ter uma ferramenta nova com melhor resultado, tá? Até o seu próprio cliente lá pode te dar uma dica. Cuidado quando ele te dá uma dica, tá? Acata, não fica resistente não. Faz muita diferença, tem muita gente que faz toda a diferença quando fala alguma coisa pra gente, que você fica atento no que ele fala. Isso pode gerar uma amizade de muitos anos, tá? Às vezes a gente perde muito por não ser humilde, não ter bom senso de querer aprender com as pessoas, tá bom? Então assim, toma cuidado para não ser aquela pessoa acostumada com a mesma praça, as mesmas flores, o mesmo jardim, tá? Isso tudo pode até ser confortável, mas não é sustentável e não gera evolução, tá? A gente tem uma tendência ao comodismo muito grande, isso é natural, tá? Mas a gente precisa sempre buscar melhoria. Isso é difícil, nem todo mundo consegue, mas é importante que todo mundo tente, tá bom? Fica a dica aí do motivo 10, porque às vezes você não cresce como profissional, marido de aluguel, na construção. E a gente parte para o motivo 11. Eu tenho medo de começar, eu olho mais dificuldades do que benefícios que o trabalho bem feito vai fazer. E aí, o que você acha? O que você acha disso? Você é do tipo que paralisa diante de fazer alguma coisa nova? O que você diz? Olha só, tem muita gente que é assim, que quando você fala para fazer uma coisa nova, ele já fica logo na defensiva. Tem gente que prefere não errar do que errar e aprender, tá? Cuidado com isso, isso pode ser uma cilada, tá? Aquela falsa sensação de que eu não sou responsável só para fugir da responsabilidade pode ser sua inimiga número 1 para fazer com que você não evolua, tá? Não tenha medo de errar, de quebrar coisas, isso vai acontecer mesmo que você não queira, tá? Pela minha experiência e pelas minhas tentativas que eu já tive pessoalmente, cara, mesmo quando você tem boa intenção, acontece coisa ruim. Então, esteja preparado para as coisas ruins, para enfrentar as situações, tá? É importante que você, independente do que aconteça lá no seu trabalho, quebrou uma mesa de um cliente, bateu uma máquina em algum lugar que não devia, furou um cano. Regra número 1, lembra do planejamento? Explica como é que pode, que é o procedimento do serviço, caso ocorra qualquer coisa, como é que funciona. Explica isso, tá? Isso é de acordo com o seu negócio, com o plano de negócio da sua empresa. Segunda coisa, quebrou alguma coisa que não deveria. Usa o bom senso. Cara, chega na pessoa, avisa, explica o que aconteceu, pede desculpa e lógico, seja responsável por aquilo, tá? Porque imagina, qual que é a principal dica que eu dou com relação a isso? Imagina, coloque-se no lugar do outro, seja empático. Você contrata um cara para resolver uma coisa na sua casa e ele quebra alguma coisa sua de valor, às vezes nem é um valor financeiro, mas é um valor, né, emotivo. E aí, o que você gostaria que ele fizesse? A resposta é o que você deveria fazer lá para o seu cliente, tá? Sempre quando isso ocorrer, faça dessa forma que você vai ver que você vai ter as melhores soluções com relação a isso, tá? Com relação a esse medo sempre do novo, de coisas diferentes, de enfrentamento, eu recomendo sempre que, para que você enfrente os seus desafios, que eu sei que empreender é uma coisa que gera medo em muita gente, que faz com que muita gente se assuste pelo excesso de informação e de coisas a fazer, mas enfrente isso com natureza, com clareza, tá? E assim, esteja preparado para tudo que vier. Se tiver medo, segue com medo mesmo. E vai dar tudo certo, tá bom? Deus na frente, tudo funciona sempre, beleza? E aí, pessoal, dando seguimento aqui ao último motivo pelo qual às vezes você não cresce trabalhando como marido de aluguel, aí na sua cidade, nos seus negócios, ok? Da nossa sequência aqui de dicas para você que nos acompanha. Ó, o 12º motivo
é o seguinte: às vezes você é resistente e não migra para as novidades do mercado, como tecnologia, rede social, novas ferramentas, tá? Então assim, ó, o que eu digo para você com relação a isso? Qual que é a minha dica? A gente tem que levar em consideração que o mundo ele tem uma tendência natural de acontecer, tá? Existem muitas empresas que deixam de existir devido a esse fluxo. O que é isso? Eu sei que tem gente que é muito resistente à tecnologia, à inovação, né? A tudo que é referente a isso. Mas você, como empresário, tem que entender que se os seus clientes estão com atenção no digital, no celular, né, na internet, é preciso que você fique atento para que você também esteja lá, tá? Ayan, não sei mexer com a internet, detesto o que é disso. Procure alguma pessoa para te ajudar, tá? Para que você comece a ter mais interesse sobre isso, para que você desperte para esse mundo novo, tá? Só não seja resistente, porque a resistência só vai te fazer mal e vai trazer péssimos resultados no seu negócio. Então, assim, ó, você precisa estar onde os seus clientes estão, tá? Se todo mundo hoje está migrando para rede social, para canal digital, para várias plataformas digitais que estão em ascensão, né? O mundo digital está em ascensão, depois da pandemia ele teve um boom, as pessoas começaram a conhecer mais sobre ele e a cada vez está mais dentro dele. Assim, é importante que você entenda isso, como é que isso funciona, tá? Lembra que às vezes você gosta de ser a parte que recebe a informação lá dentro do mundo digital, mas você não quer ser a parte que passa a informação. É preciso só que você gire a chave e entenda como que aquilo funciona e para que aquilo funciona, tá? Se você pensar dessa forma, e lá dentro mesmo você vai conseguir encontrar informações que possam te ajudar com relação a isso, certo? Sem resistência, entra no mercado, cria anúncios digitais, daí eu não sei nem como é que dá uma clicada lá no Google. Para no seu final de semana, senta na frente do seu celular, para de ver coisa que não traz resultado e busca aquilo que pode dar resultado. E você vai ver que logo você vai começar a ter mais interesse sobre isso. Assim, quando você começar a perceber que a sua conta começar a inflar com o resultado disso, você vai mudar essa visão sua, tá? É necessário entender com clareza que toda novidade ela vem para agregar valor, tá? Toda vez que é criada alguma coisa nova que traz muito resultado, tipo o mundo digital, ele acelerou todos os processos, tá? Queira assim, pro mal ou pro bem, ele acelerou todos os processos. A capacidade que você tem hoje de comprar uma coisa em alguns cliques é muito real. Coisa que se você falasse 10 anos atrás, as pessoas achariam que seria coisa de filme. E hoje é muito real. Então, assim, a modernidade e tudo que é novo, as novidades, elas vêm para agregar, atualizar e melhorar a sua vida. Nunca pense que você está fora disso, tá? Se você às vezes acha que você não é para aquilo, é porque você está do outro lado. Mas se você analisar que você também pode estar do lado onde oferece, tá? Até porque o mundo hoje, imagina quantas pessoas hoje precisam de um serviço desse de marido de aluguel. Pessoas para poder resolver um problema, até você mesmo precisaria, entendeu? E se você tivesse uma pessoa que fosse capaz de resolver tudo aquilo que você percebe que precisa ser feito na sua casa, você contrataria. E se esse cara tivesse lá no Google, você clicaria e pegaria o telefone e ligaria na hora, ou até mandaria um WhatsApp, um SMS, uma mensagem instantânea. Então, lembra disso. Sem resistência, descobriu algo novo, coloque em prática para ver se realmente funciona. Se funciona, coloque em execução e parte para dentro, sem medo de nada. Enfrenta as coisas. Você vai começar a perceber que vai ter resultado. Depois que tiver o resultado, você vai perceber que não vai ter vontade mais de ficar por fora. Tranquilo? Tudo de bom para vocês. Eu espero ter ajudado vocês aqui nesse tema nosso do porquê às vezes você não cresce como marido de aluguel, porque às vezes você não implementa algumas coisas e é importante que você saiba bem sobre esses itens que a gente acabou de falar aqui, porque faz muita diferença para você no dia a dia e com certeza vai trazer muito resultado para você nos seus negócios, ok? Forte abraço, tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Valeu!